Depois de trabalhar 2 anos para uma empresa da Inglaterra, eu notei algumas diferenças bem interessantes e nesse vídeo eu vou compartilhar como tem sido a minha experiência trabalhando para uma empresa gringa. Eu vou falar de qual é a diferença de trabalhar com gringos e brasileiros, como que funciona trabalhar com pessoas espalhadas pelo mundo todo e também vou falar de se o nível de cobrança é muito diferente de uma empresa brasileira. Mas antes de falar da minha rotina em si, eu queria primeiro falar de como é a minha empresa para dar uma contextualizada antes. A minha empresa é uma empresa bem pequena, de menos de 20 funcionários, sendo que a maioria está na Europa, mas tem gente também nas Américas e tem gente que é, literalmente nômade digital e não tem um lugar fixo. Outra coisa bem importante, diferente da maioria das empresas remotas que aceitam brasileiros para trabalhar nesses lugares, a minha empresa não é uma consultoria de software. Ou seja, o produto que eu trabalho é 100% responsável por toda a receita da empresa. E isso tem umas diferenças bem importantes, na minha opinião, com coisas relacionadas à qualidade de vida no geral. Mas futuramente eu pretendo fazer um vídeo comparando realmente como é os tipos de empresas que tem por aí no mercado para trabalhar na área de programação, na área de TI no geral. Mas então, como que é o dia a dia de trabalhar para uma empresa estrangeira 100% remota aqui do Brasil? Não sei. Na minha empresa não existe um horário fixo, eles dão realmente uma flexibilidade de horário muito grande. Mas idealmente tu tem que ter mais ou menos 3 a 4 horas de sobreposição de horários para tu conseguir se comunicar com os outros. E falando de comunicação, onde eu trabalho tem um diferencial muito grande da maioria dos lugares que eu vejo por aí, que realmente melhora muito nessa questão de qualidade de vida. No geral, a maioria das coisas são resolvidas por textos, seja pelo Asana ou pelo Slack. O nome disso que eles falam, né, é comunicação assíncrona. Por causa que realmente tem gente espalhada pelo mundo todo, então existe uma necessidade da gente conseguir se comunicar sem com que a gente tenha necessidade de as duas pessoas online ao mesmo tempo para resolver qualquer problema. E isso é muito bom porque é uma coisa que faz muita diferença, porque isso reduz muito a quantidade de chamadas que tu tem que fazer ao longo do dia para resolver qualquer probleminha, né? As únicas chamadas obrigatórias que a gente tem é a daily, que são 15 minutos todo dia, geralmente. E aí, uma vez por semana, eu também tenho uma chamada de mais ou menos 30 minutos com o CTO, que é o meu chefe direto. E uma vez por mês, a gente tem uma reunião com a empresa toda para dar updates relacionados à empresa. E a gente também fala sobre um pouco da nossa vida, assim, é mais um momento de descontração. E eu digo que são obrigatórias entre aspas porque, por exemplo, mesmo a daily, a gente não tem essa necessidade de participar de todas elas todos os dias. A gente pode simplesmente falar que não vai entrar hoje e dar os nossos updates pelo Slack. Então é realmente bem diferente das outras empresas que eu trabalhei, onde realmente a gente não tem nenhuma, né, reunião dos ritos básicos do Scrum, né, que ajuda muito para flexibilizar o nosso horário. Que delícia, cara! Mas mesmo assim eu gosto de ter uma rotina mais fixa para a minha vida, então eu acabo trabalhando pela manhã, porque como a maioria dos meus colegas, principalmente o time de front-end, está na Europa, então eu acabo trabalhando de manhã, porque aí eu consigo ter mais overlap no nosso horário de trabalho. Então se eu precisar pedir alguma ajuda ou vice-versa, a gente tem bastante horário que dá, como se diz, sobreposição, alguma coisa assim. Então, geralmente eu começo a trabalhar às 8 da manhã, aí às 13 ou 14 da tarde tem a nossa daily, e aí depois eu trabalho até às 14 e eu vou pra academia. Então, realmente é uma rotina bem tranquila de trabalho. E também é nessa questão de comunicação que eu vejo que tem bastante diferença de trabalhar com colegas brasileiros e colegas gringos, né? O primeiro é que realmente a maioria das empresas brasileiras, mesmo remoto, elas fazem muitas chamadas. Qualquer coisa que tu vai fazer, tem que fazer uma chamada para resolver. Sei lá, vai alinhar alguma coisa, vai fazer uma chamada, tu tem todos os ritos do Scrum, por exemplo, se a empresa usa Scrum, aí então tu vai ter planning, tu vai ter retro, tu vai ter review, tu vai ter grooming, então é muita reunião. E isso acaba realmente tirando uma das vantagens de trabalhar remoto, porque o teu horário acaba sendo menos flexível, por causa que tu vai ter várias reuniões ao longo do dia, ou, por exemplo, tu vai ter que meio que deixar a tua agenda meio aberta para ter alguma chamada de última hora, para resolver alguma coisa de alguém ou ajudar alguém. Então, isso realmente acaba meio que atrapalhando essa questão da flexibilidade da tua rotina. Mas a outra diferença também que eu notei foi realmente na questão da proximidade com teus colegas. Onde eu trabalho, eu diria que, para um padrão gringo, o pessoal é realmente bem aberto e comunicativo.
Mas mesmo assim não é a mesma coisa do que trabalhar com brasileiro. Mesmo trabalhando remoto, eu diria que trabalhando com gente brasileira é muito mais fácil tu criar um vínculo, uma proximidade com teus colegas do que com os gringos. E eu diria que é justamente também essa falta de ter chamadas é um dos motivos do que eu acho que explica essa falta de conexão que eu tenho com meus colegas, por exemplo. Mas também não vou dizer que não tem nenhum momento para não ter uma conexão com meus colegas, porque eu acho que uma vez a cada 2 semanas, por exemplo, a minha empresa faz uma chamada para o pessoal jogar uns joguinhos, tipo, sei lá, um Gartic da vida, para realmente, tipo, ter um momento de descontração e tu conversar com teus colegas. E também, foi ano passado? Não, na verdade, foi início desse ano. Eu não lembro mais, tô perdido com os tempos. Mas no início desse ano, a gente também teve foi o primeiro encontro da empresa, onde todo mundo se reuniu lá nas Ilhas Canárias pra gente trabalhar um pouquinho junto e também foi meio que um trabalho meio período e se divertir lá no negócio. Mas, por exemplo, eu não participo muito dessas chamadas que rolam a cada 2 semanas porque, sei lá, eu não tenho muita vontade mesmo. Então, sei lá, eu não posso reclamar. E agora falando sobre a exigência técnica, se é muito difícil trabalhar para uma empresa estrangeira, na minha opinião não é nada fora da realidade, só que o meu projeto que eu estou trabalhando agora definitivamente é o projeto mais difícil que eu trabalhei no quesito de complexidade do front-end. É realmente um projeto bem complicado e tem muita coisa que é feita do zero, porque os requisitos que o pessoal tem é bem específico, então acaba que é mais fácil a gente criar do zero do que usar uma biblioteca pronta. Mas, por exemplo, em questão de pressão de prazo, entrega, prazo muito apertado, essas coisas, é o lugar que eu menos sentir essa questão. Então, existe um equilíbrio muito bom entre tem uma dificuldade técnica muito grande, mas a gente não tem uma pressão de entregar sempre, sabe? Então, realmente tem um bom balanço nesse quesito. Então, essa tem sido a minha experiência trabalhando para uma empresa gringa. E agora está aparecendo na tua tela um vídeo onde eu expliquei realmente como foi o processo do início ao fim para conseguir essa vaga onde eu estou trabalhando atualmente. E eu falo sobre entrevistas, o nível de inglês, como é que foi minha oferta, entre outras coisas.